Agora vai dar certo. Meus irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Bem, né? Eu espero que sim. Quando eu recebi o convite para trazer a mensagem hoje, fico com medo de não dar tempo, mas deu tempo. Muito corrido, né? Mas felizmente eu estou aqui. Meus irmãos, antes de começar a mensagem, eu queria que você fechasse os olhos. Vamos orar aqui rapidinho, para que nós possamos absorver essa mensagem de hoje, amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua casa, na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, nossas transgressões. Senhor, faça-se presente neste lugar, derrama sobre nós o Teu Espírito. Arranca, Senhor, de nossos ouvidos os tapões, de nossos olhos as escamas, para que possamos ouvir e aprender mais e mais acerca de Ti. E que não venhamos ser apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, a partir do versículo 25. Quem achar, diga amém. Quem não achar, diga misericórdia. Não, mas aqui todo mundo é bom de Bíblia, então todo mundo já achou. Vamos para a leitura do texto que diz assim. O tema da mensagem é a cura de uma mulher enferma. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Somente até aqui. Amém? Irmãos, eu quero que você se atente a um detalhe muito importante. A gente vê que Marcos escreveu essa história, assim também como Mateus e Lucas, mas o Marcos ele sempre costumou enfatizar mais, né, aos seus escritos. E Mateus e Lucas eles iam lá e faziam uma réplica. Todo texto que eu gosto de ler, eu procuro sempre ir pelo livro de Marcos, porque eu acho mais interessante a forma que Marcos conta. Porque Marcos ele teve a visão naquele momento. Ele ouviu e viu. E o que eu acho mais interessante, sabe o que é? É que Marcos ele sabia aonde essa mulher morava. Marcos ele sabia há quanto tempo essa mulher tinha essa doença. Marcos sabia até quantos médicos essa mulher já havia consultado, mas nada resolvia o seu problema. Agora fica aqui uma interrogação bem grande. Por que Marcos não colocou o nome dessa mulher? Por que Marcos não descreveu o nome dessa mulher? Saiba você que por trás disso tem um mistério muito grande. Sabe por quê? Porque essa mulher pode ser eu, essa mulher pode ser você. Se nós formos observar o contexto da história, Marcos ele descreve claramente que havia uma mulher. A gente vê que não é apenas uma história, foi um fato, porque havia uma mulher que padecia de uma enfermidade durante 12 anos. Aqui, como tem mais mulheres do que homens, eu acredito que quando chega aquele tempo da mulher menstruar, é terrível, né? Não é algo assim bom. Sei lá, muitos de vocês podem passar o quê? 4 dias, 1 semana, até 2 semanas. Mas essa mulher passava por 12 anos. Você imagina a mulher, sabe, jorrando sangue durante 12 anos? O que representa o sangue? A vida. Ela estava botando a vida para fora, perdendo vida, perdendo saúde. Eu posso conjecturar, olhando a situação que essa mulher vivia, que ela tinha o mal do século. O que era o mal do século? Ansiedade, depressão e estresse.
Depressão pela situação que lá atrás já tinha se passado 12 anos e tudo quanto essa mulher fazia, nada resolvia. Imagina a depressão que essa mulher passava. O estresse, uma situação que não resolve. Não posso sair de casa porque eu estou sangrando o tempo inteiro, eu chego perto das pessoas, as pessoas correm de mim. Porque naquela época a mulher, quando estava, né, no seu tempo menstrual, ela é considerada mulher impura. E a ansiedade, porque eu acho que ela não conseguia ver a hora ela não via a hora de ser curada logo desse mal que afligia ela. Mas o que eu acho mais interessante é que quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, essa mulher ouviu falar acerca de um homem. Essa mulher ouviu falar acerca de uma pessoa, de um cara, de um Messias, de uma pessoa que carregava o nome de libertador, e aonde ele passava, ele operava milagres. E eu acho muito interessante essa história, porque acontece de Jesus ir lá e curar a filha de Jairo, e logo em seguida já vem essa história da mulher do fluxo de sangue. Eu acho isso muito interessante. Quem sabe ela não ouviu os boatos que Jesus havia curado a filha de Jairo? E vamos lá, assim como a fé vem pelo ouvir, ela falou, deve ter pensado consigo mesmo: caraca, se esse Jesus ressuscitou um morto, fez um coxo andar, fez um mudo falar, fez um cego enxergar, eu tenho certeza que ele pode resolver essa minha situação. Não sei se você vai anotar ou se você vai gravar bem o que eu vou dizer aqui nessa noite, mas o tema dessa mensagem é fé em meio às dificuldades. Vamos lá. Presta bem atenção, independente da situação que essa mulher passava, que pode ser eu, que pode ser você, ela teve uma pequena esperança que brotou em seu coração, porque ela ouviu acerca dos feitos que Jesus havia feito. Ela ouviu acerca de um homem que operava milagres e impossíveis. Vamos lá. Poxa, esse cara operou grandes coisas, o que é que ele não pode fazer comigo? Quer saber? Eu vou lá. Vejam bem, ela não ficou na sua zona de conforto, independentemente da situação que ela estava, porque ela sabia que se ela saísse da sua casa para ter encontro com Jesus, ela ia ser criticada, ela iria ser, como é que eu posso falar, rejeitada por todos. Você imagina uma mulher andando e aquela coisa saindo e sabe, sem ter forma de poder parar, sem ter forma de poder estancar aquele sangue, andando no meio do povo. Tenta imaginar como que essa mulher estava. Às vezes, vamos trazer aqui para nós homens, né, Ezequiel? A gente, vamos supor, pega um resfriado, sei lá, ou até mesmo uma alergia, fica com o nariz escorrendo e os olhos saindo lágrima. A gente se sente incomodado de andar no meio do pessoal, né? Agora imagina essa mulher saindo sangue, as suas vestes manchadas de sangue, andando no meio do povo. Eu acredito que essa foi até uma estratégia de ela começar a andar no meio do povo e o povo sair da frente, né? Ela estava considerada impura. Mas vamos dar continuidade ao texto aqui que fala bem assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Por isso que eu titulei essa mensagem Fé em meio às dificuldades. Porque mediante a tudo que ela estava vivenciando, ela acreditava e acreditou que se ela chegasse até Jesus Cristo e tocasse em suas vestes, ela seria curada. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, passamos por várias situações complicadas? Você tem fé que você vai vencer essa luta? Você tem fé que você vai passar por cima desse monte? Eu digo a você que muitas das vezes eu já passei por várias situações que eu já me dei por vencido. Simplesmente achei que eu não ia ver o operar de Deus. Eu já achei assim muitas das vezes que
a situação veio, aconteceu, destruiu tudo e ficou por isso mesmo. Mas essa mulher não. Ela teve fé em meio ao seu problema, em meio à sua dificuldade, e ela afirmou. Ela não assim imaginou, ela afirmou. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. E o texto fala que assim que ela tocou nas vestes de Jesus, o sangue se estancou na hora. O sangue parou na hora. Olha o tamanho dessa fé. Olha o exemplo que essa mulher dá para mim e para você acerca de fé. Hebreus, capítulo 11, provavelmente foi Paulo quem escreveu, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Então veja o poder que nós, assim, que eu e você podemos ter se a gente acreditar mais na palavra do Senhor. Porque se ela ouviu acerca de que Jesus poderia resolver a sua situação, ela acreditou, e tanto é que ela afirmou: se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Eu ficarei curada. E como eu dizia, o texto fala que, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés e intensamente suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E no meio desse trajeto, essa mulher havia ouvido sobre Jesus, e ela falou: se eu for lá, eu vou ser curado. Veja bem, você acha que foi assim, por acaso, Jesus passar por aquele lugar? Não, meu irmão. Porque Jesus sabia que se ele passasse por lá, um milagre grande iria acontecer. Assim como foi com a mulher samaritana. Jesus Cristo estava com seus discípulos e falou: é necessário que nós passamos por lá. Agora foi em vão que Cristo falou isso? Não. Porque ele sabia que ele ia encontrar uma mulher que dentro do seu coração iria brotar uma semente de uma mulher do espírito missionário, e ela iria ganhar uma cidade através de um encontro. Então Cristo já sabia de todas essas coisas. E veja bem, ele no caminho para a casa de Jairo, para operar um milagre, uma mulher, ouvindo a fama de Jesus, foi até ele com a certeza da sua vitória. Ela não foi achando, ela foi com a certeza da sua vitória. Se eu tocar nele, eu vou ficar curado. E vamos lá. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virou-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Agora eu te pergunto, será que Jesus realmente ele não sabia quem havia tocado nele? Com certeza Jesus Cristo ele sabia quem havia tocado nele. Ele fez essa pergunta para ele, na verdade ele fez como é que eu posso falar? Ele fez um teste com seus discípulos, porque a gente sabe que os discípulos de Jesus, por mais que eles andavam com Cristo, viam todos os milagres, eles eram muito o quê? Incrédulos. Muitas vezes eles viam, mas eles não conseguiam acreditar naquilo que eles estavam vendo. E logo os seus discípulos disseram: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. O que eu acho mais interessante desse texto, irmão, não sei se você sabia, mas você vai ficar sabendo agora, caso você não saiba. Essa mulher,
é a única mulher na Bíblia que Cristo chama de filha. Olha que interessante. Agora você consegue entender o porquê que essa mensagem não tem uma pessoa em si, um título de uma pessoa? Porque esse filho pode ser eu e pode ser você. Basta a gente querer ser filho de Deus. Basta a gente querer ser chamado amigo de Deus. A palavra de Deus é muito linda quando ela fala bem assim, já não vos tenho chamado servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado de amigo. É muito forte essa mensagem. Então fique você sabendo, querido, que essa é a única mulher na Bíblia. Cristo vira para ela e chama de filha. Olha o poder que tem essa mensagem. Eu acho que poucos tinham esse privilégio, né? Ser chamado filha do Senhor. Vai, porque a tua fé te curou. Mas eu faço uma pergunta para você, irmãos. Se essa mulher tivesse continuado na sua zona de conforto, entre aspas, que não era uma zona de conforto, né? Era uma situação bem complicada a qual ela vivia. Será que ela tinha sido curada do seu mal? Com certeza não. Mas o que é que ela fez? Ouvindo a fama de Jesus, tudo quanto ele poderia fazer e operar, ela imediatamente, com certeza ela ouviu, né? A multidão. A gente sabe que o barulho de multidão não tem como esconder, porque onde tem gente, tem zoada. Onde tem gente, existe barulho, discussão. E ela ouviu a falar e deve ter pensado, opa, a minha oportunidade é essa. Deve ter pegado lá seu casaco, não sei, colocado e falado, eu vou ser curado hoje. E começou a andar e a multidão apertando ela. E ela com aquele subterfúgio dela, o sangue saindo, opa, peraí mulher, fica aí. Começou a andar. Aí teve um momento que ela não conseguiu, achou que não ia conseguir, se jogou, pum, tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia fala que aquele problema se resolveu na hora. Porque Cristo sentiu sair dele virtude, sair dele poder. E ele faz um teste com os seus discípulos e pergunta, quem me tocou? E os seus discípulos, muito imaturos na fé, Senhor, olha o tanto de gente que tem aqui. E o Senhor pergunta, quem foi que te tocou? Não, Marcelo? E Jesus Cristo, não, mas foi um toque diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder. E a mulher toda, eu acho que eu não sei se ela sorria ou se ela chorava na hora. Falou, mestre, eu há muito tempo estava doente, mas eu acreditei que se eu tocasse nas suas vestes, eu ficaria sã. E eu vim aqui e fiz isso. E Cristo vira para ela e fala bem assim, ó. E ele me disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Olha que interessante, irmão. Olha o poder que tem essa mensagem. Por mais que uma mensagem bem curta. Mas veja o poder, o tamanho do ensinamento que essa mensagem traz para mim e para você. Talvez eu deva ter uma área da minha vida que esteja vida jorrando. Talvez eu tenha uma área da minha vida que tenha uma certa dificuldade, que eu já recorri a todos os meios, mas nada conseguiu resolver. Existe uma lição muito interessante que nós podemos aprender com Maria, mãe de Jesus, que é relatado lá em João, no primeiro milagre que Jesus realizou, dando início ao seu ministério, foi o seguinte. Eles estavam numa festa de casamento, onde o vinho acabou, e Maria, já conhecendo os poderes e virtudes que Jesus tinha, ela falou bem assim, ó, olha, vá até ele e faça tudo quanto ele lhe disser, porque eu tenho certeza que ele vai resolver essa situação aqui. Olha o ensinamento que nós podemos aprender com Maria. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, vá até Jesus, porque ele tem a solução para cada um dos nossos problemas. E com essa mulher do fluxo de sangue, que pode ser eu, que pode ser você, não foi diferente. Ela teve uma situação
A Bíblia fala que Eva devia ser uma mulher de muitas posses, porque gastou tudo quanto ela tinha e nada resolveu. Nada resolveu. Mas ela, ouvindo a fama de Jesus, o que foi que ela fez? Foi até Jesus. Ela foi até Jesus. E o mais interessante é porque ela teve êxito. Não foi uma viagem em vão. Não foi assim uma atitude jogada fora. Foi uma atitude que mudou a vida dela através da fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê e de fatos que a gente não conhece. Amém, irmãos? Essa mensagem você possa extrair um ensinamento extraordinário nessa noite. E se você for chegar até Deus, você chegue com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode ver o maior exemplo de fé dessa mulher foi o seguinte: porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Então saiba, se você tiver fé e você for até Jesus, eu não sei qual é a situação que você passa, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas se você tiver fé e chegar até Jesus, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. O seu problema vai ser resolvido. Amém? O salmista, ele fala bem assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muitas das pessoas entendem essa mensagem errada, né? Levam a vida completamente errada. Aí quer buscar a Deus para que o desejo do coração dele seja feito. Mas se a gente for olhar o contexto do Salmo, o nosso coração tem que estar no Senhor. Quando o nosso coração está no Senhor, a vontade do Senhor é a nossa vontade. Por isso que o salmista fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas o coração que ele fala é o meu ou é o de Deus? É o de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vontade para nós só nos destrói. A nossa vontade para nós não edifica a gente em nada. Não edifica. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o tema da nossa mensagem hoje foi fé em meio às dificuldades. Senhor, eu quero te pedir uma coisa, Deus. Nos ensina a ter fé. Nos ensina, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a ter a fé conforme essa mulher que teve. Porque ela se levantou do seu lugar e foi de encontro à tua presença, tendo a certeza que ela iria ser curada. Então que o Senhor possa colocar essa fé nos corações de cada um que está aqui nessa noite. Eu te peço, ó Deus, que visita cada um dos nossos que estão em casa. Eu te peço uma bênção especial sobre a Sofia nessa noite, Senhor, que hoje ela completou mais um ano de vida. Teu Espírito repousa sobre a vida dela e que ela venha cada vez mais, Senhor, seguir os teus caminhos na tua vontade. Abençoa a sua família também. Abençoa a família de cada um que está aqui representando a sua casa. Visita, Senhor, aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui hoje. Alcança, ó Deus, os nossos. Essa semana, Deus, que é misteriosa, que o Senhor possa nos dar sabedoria para que possamos lidar com elas. Não vamos pedir, Senhor, para que não tenhamos lutas, mas que o Senhor possa nos conceder forças para vencer cada uma delas. Essa é a nossa oração, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí.